Boa noite. A gente começa o NSC Notícias com novos leitos para atender pacientes com a Covid. Vai ser na macro-região da Serra e Meio-Oeste. Fabiana, este sábado no Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba estão previstos para serem ativados 5 novos leitos de UTI Covid. Atualmente a unidade tem 10. Há uma semana eles receberam equipamentos do governo do estado, bombas de infusão, monitores e respiradores para que esses leitos fossem abertos, mas faltavam profissionais. A Prefeitura de Joaçaba, então, em uma parceria com os municípios do Meio-Oeste, cedeu 15 técnicos de enfermagem para a unidade. Eles começaram a se apresentar hoje e, por isso, esses leitos devem ser ativados a partir de amanhã. Esses técnicos de enfermagem não vão atuar na ala Covid, mas com a chegada deles vai ser possível remanejar outros profissionais para essa área. Isso deve dar um respiro para o hospital, que segue com 100% de lotação e praticamente todos os dias por lá tem pacientes graves à espera de um leito de UTI Covid. Aqui na Serra Catarinense também teve abertura de novos leitos de UTI Covid no Hospital Teresa Ramos. 2 dos 9 previstos para serem ativados na unidade foram abertos hoje. Os demais vão ser abertos gradativamente a partir de semana que vem, conforme os profissionais de saúde que passaram no processo seletivo vão se apresentando. Eles têm até o dia 22 para se apresentar no Hospital Teresa Ramos. Eduarda Demenech para o NSC Notícias. Depois de Santa Catarina receber na madrugada de hoje 229 mil doses das vacinas Coronavac do Butantan e AstraZeneca Fiocruz, a expectativa agora é para que as cidades recebam essas doses e iniciem amanhã a imunização de novas faixas etárias. Em Florianópolis, o cronograma do sábado prevê a aplicação da segunda dose em idosos de 69 anos ou mais. A capital não terá aplicação de primeira dose amanhã. Já Joinville vai aplicar a primeira dose em pessoas de 64 anos. Em Chapecó, recebem a primeira dose pessoas de 63 e 64 anos. Em Blumenau, a Prefeitura reabriu hoje, às 5 da tarde, o agendamento para idosos de 65 anos ou mais. Serão 6.500 vagas disponíveis e a imunização deve começar amanhã. E Criciúma vai iniciar ainda na noite de hoje a vacinação em idosos acima de 64 anos, além de dar continuidade à imunização em profissionais de saúde e de forças de segurança. Já em Lages, o fim de semana será de aplicação exclusiva da primeira dose em pessoas com mais de 64 anos. Itajaí aguarda as novas doses para abrir um novo cronograma. A Lei Brasileira de Inclusão garante que pessoas com deficiência tenham o mesmo direito em questões de saúde pública que os idosos. Só que nos planos nacional e estadual de imunização contra a Covid, essa população não teve a mesma prioridade e isso tem gerado protestos. A Andréia tem 36 anos e está desempregada. Ela tem uma deficiência física e reclama que, mesmo tendo experiência e qualificação profissional, está tendo dificuldade na recolocação porque ainda não tomou a vacina contra a Covid-19. Além da falta de oportunidades e de emprego e de cargos, ainda estamos vulneráveis a uma situação de pandemia. A Andréia faz parte de um movimento nacional que pede o início da vacinação contra a Covid-19 para as pessoas com deficiência. De acordo com o IBGE, o último censo apontou que 45 milhões de brasileiros declararam ter algum grau de deficiência. Em Santa Catarina, esse número chega a 1,5 milhão de pessoas, sendo 20 mil delas atendidas pelas 197 escolas da APAE espalhadas pelo estado, que também apoiam o movimento. O que significa isso? Lutar pelas nossas pessoas com deficiência, que normalmente têm comorbidades, que têm dificuldades no uso da máscara, dificuldades do distanciamento social. Por favor, autoridades, vamos fazer essa nossa vacinação um pouco antes. A principal base de argumentação dos organizadores deste movimento é a Lei Brasileira de Inclusão, que está em vigor desde 2015, que garante às pessoas com deficiência o mesmo direito ao atendimento prioritário em questões de saúde pública que é dado aos idosos, por exemplo. A Convenção Mundial dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU também estabelece isso. Então, o que nós queremos é só o respeito.
Hoje, apesar da lei, as pessoas com deficiência estão apenas na 15ª colocação na lista de prioridades do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Isso significa que o grupo só vai começar a ser vacinado depois que todas as pessoas de 18 a 59 anos que tenham alguma doença considerada de risco já tenham sido vacinadas contra o novo coronavírus. Infelizmente, o abastecimento no Brasil está bastante irregular e há uma escassez muito grande de vacinas. Temos que então estabelecer uma hierarquia trágica, mas impossível de se evitar, de estabelecer prioridades dentro da mesma prioridade. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a vacinação de pessoas com deficiência deve começar em breve, mas não confirmou uma data. Até o momento, só as pessoas com deficiência institucionalizada foram imunizadas no estado. Essas são aquelas pessoas que moram em casas de repouso, asilos e abrigos. Já o Ministério da Saúde confirma que enviou aos estados todas as doses reservadas à população com deficiência institucionalizada, que os demais deficientes estão no grupo prioritário de comorbidades e que estados e municípios têm autonomia para adequar suas campanhas conforme as demandas regionais. Vamos atualizar os dados da pandemia em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, nós tivemos registradas 71 mortes aqui no estado. O mapa de risco ainda permanece da mesma forma. Evolução dos casos ativos voltou a crescer mais um pouquinho, 21.928 casos ativos aqui no estado. Dos casos confirmados nas últimas 24 horas, 3.678 e dos recuperados, 2.715. Das cidades, ainda segue inalterada, Joinville liderando, Florianópolis em segundo e Blumenau em terceiro. O sábado será de solidariedade em Joinville. 2 ações acontecem amanhã na cidade para arrecadar donativos para as famílias necessitadas. Rafael Augustos, boa noite. Como é que a gente pode participar, né? Como o pessoal de Joinville pode fazer as doações? Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Pois é, bem fácil, Fabiano. As 2 ações que vão acontecer amanhã, aqui no sábado, na cidade, elas serão no formato drive-thru, ou seja, a pessoa, para fazer a doação, ela não precisa nem sair do carro. Uma das ações vai acontecer na Arena Joinville, né, a partir das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. As pessoas podem doar alimentos não perecíveis, roupas e também materiais de higiene pessoal e de limpeza. A outra ação, ela vai acontecer, ela é promovida pelo Jack Futsal e acontece no estacionamento do Centro Eventos Carl Hansen. Essa ação ela será das 10h30 da manhã até a 1 hora da tarde. As pessoas podem doar alimentos não perecíveis. Nas 2 ações, as pessoas não precisam nem sair do carro para fazer a doação e elas devem usar máscaras, mesmo não saindo do carro. Então, só reforçando, na Arena Joinville amanhã e também no Centro Eventos Carl Hansen, os pontos de drive-thru para fazer doação para as famílias carentes aqui de Joinville. Fabiano, volto contigo. Obrigado, Rafael. A seguir, a polícia desmonta um esquema aqui no estado que produzia drogas sintéticas e vendia para todo o país. E 2 menores de idade são apreendidos com quase R$32 mil em notas falsas, escondidas nas cuecas. A Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher e ao Idoso de São José investiga a denúncia de uma suposta agressão e abuso contra uma criança de 3 anos. O caso ganhou repercussão a partir de postagens da mãe em rede social. A polícia não dá detalhes sobre o andamento da investigação porque o caso corre em sigilo por se tratar de menor de idade. O Conselho Tutelar de Florianópolis confirmou que foi procurado pela mãe 2 vezes, a primeira em novembro do ano passado, mas que somente no último domingo recebeu as denúncias de agressão. A secretária de Assistência Social de Florianópolis, Maria Cláudia Goulart, publicou também em rede social que acompanha o caso e que o pai deve ser ouvido nos próximos dias. Uma mega operação desarticulou hoje um esquema milionário de produção de drogas sintéticas que eram enviadas para todo o país. O laboratório funcionava em Itajaí.
A polícia encontrou R$900 mil em dinheiro dentro de uma mala, cerca de 100 mil comprimidos de êxtase, 11 mil micropontos de LSD, além de uma arma de fogo com munições. A Operação @Express, desencadeada esta manhã, cumpriu 60 mandados judiciais em Balneário Camboriú, Itajaí, Laurentino, no Alto Vale e Curitiba, no Paraná. Nós realizamos operações policiais pontuais anteriormente, assim como, por exemplo, no Distrito Federal, quando foi interceptada uma quantidade de drogas sintéticas que foram encaminhadas daqui do estado de Santa Catarina para o Distrito Federal. E dessa forma, hoje, nós entendemos que estamos desmantelando esta organização criminosa, pois as pessoas que nela integravam têm atribuições definidas, a conduta individualizada. De acordo com a polícia, a investigação durou 1 ano e meio e nesse período a quadrilha mudou de endereço várias vezes. Atualmente o laboratório funcionava em Itajaí e enviava drogas para todo o Brasil. Só nos últimos 2 meses eles teriam mandado cerca de 30 remessas de êxtase e LSD. Entre os principais destinos, 3 de Maio no Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Ao longo da investigação, a polícia prendeu integrantes do grupo que indicaram como e onde as drogas eram produzidas. Eles usavam empresas de fachada para comprar produtos químicos e depois vendiam em atacado. A investigação foi coordenada pela Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú e hoje contou com 170 policiais de Santa Catarina e do Paraná. E nós agora prosseguiremos para um segundo momento das investigações, porque não só ao tráfico de drogas, mas também os crimes de lavagem de dinheiro, de ocultação de ativos, e a Polícia Civil continuará a combater os ilícitos penais, a defender o Estado de Santa Catarina e a sociedade catarinense. E em Blumenau, a Polícia Militar apreendeu 2 menores de idade com dinheiro falso. Maurício Catani. Com jovens de 17 anos, os policiais encontraram quase R$32 mil em notas falsas. Os jovens foram encontrados durante rondas da polícia, que suspeitou de um carro estacionado no final de uma rua. Eles estavam dentro do veículo com um homem de 40 anos que tem 18 passagens pela polícia por vários tipos de crime. Durante a revista, os PMs perceberam dinheiro falso. Os menores foram apreendidos e o homem foi preso em flagrante. Todos foram levados para a delegacia e agora a Polícia Federal vai investigar o caso. E essa não foi a única ocorrência envolvendo dinheiro falso aqui em Blumenau nas últimas horas. Na madrugada de hoje, um motoboy chamou a polícia depois de perceber que tinha sido pago com uma nota falsa de R$200. O homem que fez o pagamento não foi encontrado. Então, vale o alerta para quem está aqui pela região, pode ter dinheiro falso circulando na praça. Maurício Catani para o NSC Notícias. Uma idosa de 89 anos foi encontrada morta dentro da casa onde morava em Chapecó. A vítima tinha ferimentos no peito e no pescoço, provocados por uma tesoura. A Polícia Civil descartou a possibilidade de latrocínio. Uma filha e um neto da vítima são suspeitos do crime e foram presos no fim da tarde de hoje. Uma câmera de segurança mostrou que os dois estiveram na casa da idosa depois da meia-noite e voltaram pela manhã, quando chamaram a PM dizendo que haviam encontrado o corpo. Segundo a polícia, a filha já havia agredido a idosa outras vezes. Agora eles serão levados para o presídio. A investigação continua. Vamos conferir outras notícias desta sexta-feira em Santa Catarina. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um caminhão arrastou um motociclista em Jaraguá do Sul. Ao fazer uma curva, a moto, pilotada por Jedson William Machado dos Santos, de 24 anos, bateu no caminhão e foi parar embaixo da carroceria. O caminhoneiro contou à polícia que, depois de escutar o barulho, pensou que fosse um pneu estourando. Ele só viu o que tinha acontecido quando desceu do caminhão. O motociclista morreu no local. Um inquérito foi instaurado para apurar se houve negligência de algumas das partes. Centenas de peixes foram encontrados mortos na Barra do Camacho, em Jaguaruna. Segundo pescadores, com a maré alta, os peixes iam da lagoa para o mar, mas durante o trajeto acabavam ficando presos nas pedras. Com a baixa da maré, eles ficaram sem oxigenação e morreram.
O desembargador Fernando Carione assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina hoje à tarde. A posse foi na sala de sessões do tribunal. Ele ficará no cargo até março de 2022. Na mesma cerimônia, o desembargador Leopoldo Augusto Brigman também tomou posse como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Por causa das medidas de distanciamento social, a solenidade teve acesso restrito, mas foi transmitida ao vivo pela internet. E hoje à tarde, um tiroteio aconteceu num posto de combustíveis em Porto Belo. Imagens mostram o carro dos criminosos perseguindo o carro da vítima. Um deles desce e faz vários disparos. Ao ser baleado, o motorista do carro perdeu o controle da direção e bateu em um ponto de ônibus. Carlos César Fávero da Silva, de 51 anos, morreu no local. Ainda não se sabe o que motivou o crime. O fim de semana vai começar com um tempo instável aqui em Santa Catarina. Passagem de uma frente fria pelo oceano e a queda da pressão do ar deve ajudar a formar nuvens mais carregadas aqui no estado. Por isso, a previsão desse sábado é de um dia onde o tempo seco fique só mais concentrado nas áreas do oeste. No meio-oeste, chance de chuva, mas boa parte do dia até com aberturas de sol. No entanto, quanto mais em direção ao litoral e áreas próximas, mais as nuvens predominam nesse sábado e com possibilidade de chuva, com destaque para essa área aqui, entre a Serra e o sul do estado, onde as temperaturas, inclusive, não sobem muito, entre 19 e 22 graus. Já no período da manhã, a chance de alguma chuva, mas quanto mais dentro da tarde, maior a possibilidade. Bom, no decorrer do domingo, o sol vai aparecer aqui em Santa Catarina e olhe que entre o oeste e a região de Planalto, vamos ter tempo seco, 22 graus para quem está no Planalto e 29 no oeste. No entanto, nas demais áreas tem influência de uma baixa pressão sobre o oceano e isso deve trazer um domingo onde o sol aparece, mas ele intercala momentos com nuvens e pancadas de chuva em períodos do domingo voltam a estar previstas. Tanto que a temperatura acaba subindo, mas não tanto, na faixa dos seus 24 e 26 graus. Para terminar, é importante destacar, tá? O sistema aqui de baixa pressão vai continuar influenciando o tempo no litoral e nas áreas próximas durante boa parte da semana que vem. Santa Catarina tem 3 representantes na terceira fase da Copa do Brasil. O Avaí se junta a Criciúma e Chapecoense. Para seguir na briga pelo título, o Avaí eliminou o Cascavel, vitória por 2-0 na ressacada. Júnior Dutra fez o primeiro, Giovani fechou o placar. Vaga assegurada e mais dinheiro na conta. Por passar de fase, o Avaí embolsa R$1.7 mil de premiação. Quem ficou sem essa bolada e sem a vaga na terceira etapa do torneio foi o Joinville, eliminado pelo Atlético Goianiense. Venceu o Jack na Arena, no norte do estado, por 2-0. Um sorteio ainda sem data para ser realizado vai definir os confrontos da próxima etapa. A partir da terceira fase, as disputas passam a ser em jogos de ida e volta. Depois do intervalo, um estudo revelou as cidades catarinenses que mais poluem na agropecuária. O primeiro lugar da lista é o município do Oeste. E as cinzas produzidas por indústrias do sul do estado e que eram descartadas no meio ambiente, agora têm novos destinos. Um estudo feito pelo Observatório do Clima apontou as cidades de Santa Catarina que mais poluem no setor agropecuário. Letícia Ferrari. O estudo dedicado às emissões dos municípios brasileiros entre 2000 e 2018 avaliou valores relacionados aos setores de energia, agropecuária, mudança do uso de terra e floresta e resíduos. Aqui no estado, a agropecuária corresponde a cerca de 36% das emissões de gases de efeito estufa, conforme os dados da Organização Observatório do Clima. Dentro deste setor, a pecuária é a maior fonte de metano e corresponde a 55% das emissões em Santa Catarina. Concórdia, aqui no oeste, lidera o ranking das cidades que mais poluem na agropecuária catarinense devido à grande produção de suínos e bovinos. Em seguida aparecem Campos Novos, no meio-oeste, e Braço do Norte, no sul do estado. Na 10ª posição, Abelardo Luz, também no oeste. Já no ranking dos menores emissores no setor, estão os municípios localizados na região litorânea, como Balneário Camboriú, Bombinhas e Balneário Barra do Sul.
As preocupações com o aquecimento global e o aumento das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, eles aumentaram a necessidade da avaliação da participação da agropecuária catarinense nessas emissões e, assim, reduzir os efeitos das mudanças climáticas que vêm afetando fortemente o nosso estado nos últimos anos e, como destaque, a gente tem as estiagens. E essa redução ela se dá evitando o desmatamento das florestas, na conversão para novas áreas de pecuária e agricultura, a utilização de práticas de manejo e conservação do solo. Agora, ao levar em consideração todos os setores, Capivari de Baixo, no Sul, é o maior emissor de gases de efeito estufa no estado, devido ao conjunto de termoelétricas a carvão do complexo Jorge Lacerda. Já no Alto Vale do Itajaí, está a cidade que mais remove gases estufa das atmosferas em Santa Catarina, José Boatê, pelas áreas florestais protegidas e manutenção de floresta secundária. Letícia Ferrari para o NSC Notícias. E o NSC Notícias vai mostrar agora 2 projetos ambientais que vêm do sul do estado. O objetivo é reaproveitar as cinzas que iriam para o meio ambiente. Você já ouviu falar em zeólita? É esse pequeno material que serve como uma espécie de esponja para absorver e armazenar substâncias que prejudicam o meio ambiente. Ele é capaz de purificar gases, ser aplicado na indústria de tratamento de efluentes, na indústria de catalisadores ou na produção de detergentes, grande parte do volume, né? O projeto está em fase de testes no Centro Tecnológico da SATIC, uma faculdade em Criciúma. Por enquanto, os experimentos foram feitos na adsorção do gás carbônico. Até agora, o projeto mostrou que a zeólita consegue reduzir em até 48% a emissão desse tipo de gás no meio ambiente. Ela vai reter o CO2, né? E esse CO2 retido nela precisa ser desprendido, né? E aí a gente pode usar calor ou a gente pode usar pressão para retirar essa corrente rica em CO2. Esse CO2 por exemplo, pode ser aplicado para vários tipos de indústrias, né? Ou pode simplesmente ser injetado em camadas de carvão ou camadas de petróleo para aumentar a produção de petróleo, né? Outra parte bacana disso tudo é que o material é feito com poucos componentes: hidróxido de sódio, água, resíduos de alumínio e também das cinzas do carvão das termoelétricas. Parte delas é hoje destinada para a indústria do cimento, mas a ideia é agregar mais valor a essas cinzas. Enquanto o valor para a indústria cimenteira é um valor abaixo de R$100 a tonelada, a gente pode agregar valor e o valor dessa zeólita pode variar de $2.000 a $5.000 a tonelada. No começo desse mês, a SATIC, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, recebeu um selo de patente verde do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Isso significa que a instituição pode começar a fazer os experimentos em maior escala e até comercializar o produto. E assim, retirar mais cinzas do carvão que poderiam ir para o meio ambiente. Mas esse não é o único projeto que reaproveita cinzas. Essa empresa de alimentos em Morro da Fumaça tem uma termoelétrica própria. A energia aqui é gerada a partir da queima da casca do arroz. Desse processo, restam as cinzas. Parte delas, cerca de 20%, era descartada. Mas agora, por meio de um projeto piloto em parceria com uma cerâmica aqui da região, essas cinzas também são reutilizadas. Normalmente ela ia para a agricultura aqui na região, né? O pessoal, os agricultores vinham pegar aqui com a gente, não era algo muito controlado. E hoje a gente tem todo o rastreio da nossa cinza, 100% de rastreio. É importante porque a gente sabe onde está sendo depositado, o que está sendo feito, né? E o processo é literalmente uma cadeia que tem como objetivo ajudar o meio ambiente. Isso porque o tijolo produzido a partir das cinzas da queima da casca do arroz fez com que a cerâmica deixasse de extrair 15% de argila do subsolo. A gente está deixando aí de extrair hoje, matéria-prima virgem, em torno aí de 300 metros cúbicos por mês de argila. E com a cinza sendo adicionada ao produto, a produção foi otimizada e ainda melhorou a produtividade da empresa. A gente deixou de extrair essa argila, tá? Então um custo considerável na extração de argila. E a produção, a gente, por exemplo, um tempo de secagem, um tempo de espera que era muito maior, a gente conseguiu reduzir em torno aí de 10%. A gente conseguiu uma redução aí de 10% no peso do produto final, do produto acabado.
tá? Então, se tu considerar que a gente trabalha em cima de transporte, então a gente consegue transportar mais, tá? Com um peso menor. E nós ficamos por aqui. A todos uma boa noite. A gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz.